Faz o favor, acenda essas duas lâmpadas aqui também. Aqui, não, aqui, ó. Aqui, se ainda não tiver a prática, o pastor Carlos ajuda ele lá. Por favor. Não tem problema, fique tranquilo. Tudo criançada que está aprendendo. Os músicos podem ficar à vontade, tá? Lucas 1. Lucas 1, 5. Deus continua falando conosco. Continua agindo nesse lugar. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Em nome de Jesus, que da minha boca saia a palavra do Senhor para o coração de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Lucas 1, 5 diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de muita alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Graças a Deus. Vê, a história conta a respeito de quando Isabel ela é engravida do João Batista. Conforme feita a leitura, Isabel já era adiantada em idade e o Zacarias também. Eles já eram velhinhos. Para ajudar, a Isabel era estéril. Ou seja, humanamente falando, seria muito difícil de algo acontecer. Primeiro porque eram velhos, e quando eu digo velhos, eu não estou faltando com respeito a ninguém. Eles já eram de idade avançada. Segundo lugar, ela era estéril. Então não era uma coisa simples, não era uma coisa fácil de acontecer. Eles tinham um sonho de ter um filho, mas eles não tinham o filho e não estava fácil para ter o filho. Mas mesmo assim, mesmo sendo eles de idade avançada e ela estéril, ainda assim eles continuaram servindo ao Senhor. Ainda assim eles continuaram apresentando a Deus a adoração deles em forma de serviço. O Zacarias era um sacerdote, pertencia a um grupo
de sacerdotes, eram divididos em alguns grupos, e a cada tempo era um grupo que oficiava diante de Deus, dentro do templo. Só que, como haviam vários sacerdotes, era feito um sorteio. Aquele que era sorteado era o sacerdote que entrava. É importante, com essa informação, nós pensarmos algumas coisas que são fundamentais para nós nessa reflexão. Veja que o Zacarias, o texto que nós fizemos a leitura, deixa bem claro que o Zacarias e a Isabel, eles serviam com integridade. Quanto tempo eles estavam esperando uma criança? Não sabemos ao certo. Sabemos que por uma longa data. E mesmo por uma longa data, eles esperando vir uma criança, não vindo uma criança, eles ainda assim continuaram servindo ao Senhor. Eles tinham um sonho a se tornar realidade. O sonho deles ainda não havia se tornado realidade. Mas mesmo assim eles não deixaram de servir o Senhor. Mesmo assim eles não deixaram de adorar o Senhor. E isso ensina para nós. Isso ensina para que nós possamos olhar o exemplo. A dificuldade, ela não pode me impedir de seguir ou de servir ao Senhor. O obstáculo, o problema, a luta, a prova, a dor, o choro, não pode, ou pelo menos não deve, interferir na nossa vida com Deus. Na vida do Zacarias, isso não interferiu. Aí, vamos tentar entrar na mente do Zacarias aqui. A Bíblia não diz isso. Eu vou convidar você para pensar o que poderia ter acontecido. O Zacarias, sempre pronto, sempre disposto, um homem de Deus. A Isabel, mesma história, sempre pronta. Eles participavam lá do trabalho no templo. Eles cultuavam a Deus. O Zacarias sempre estava a postos. Muito tempo ele esteve a postos ali e não foi sorteado. Talvez um bichinho chamado descontentamento podia ter picado o coração do Zacarias, a mente do Zacarias, dizendo assim, você está aí faz tanto tempo, está sempre pronto para o sacerdócio, está junto com o pessoal, você faz a sua parte, você não falta, você não falha, você não quebra a escala, você está a postos. E não é de pouco tempo, não, é de longa data. E mesmo assim, o seu maior sonho não tem se tornado realidade. Eu não sei por que você já não desistiu. Eu não sei por que você já não parou. Esse bichinho podia ter picado o coração do Zacarias. Podia ter picado a mente do Zacarias. É mais ou menos, só para facilitar a nossa compreensão. É mais ou menos assim, aquele líder nosso, aquele líder formal que está com a gente no dia a dia, é aquele músico, aquele diácono, aquele intercessor, aquela pessoa da mídia, ou aquela professora da criança, que está sempre junto no dia a dia, que vem, que participa, que ajuda, que contribui na música, ou na diaconia, ou na intercessão, contribui de alguma forma. Aí o inimigo vem e começa a falar assim, você está lá, você está sempre ali, você vai, você participa, você ajuda, você não quebra a escala, você está sempre pronto, e mesmo assim nada acontece na sua vida. Aliás, parece que as pessoas nem vêem você lá dentro da igreja, ninguém nem sabe que você está lá, e você ainda assim segue firme, segue forte. Eu acho, se eu fosse você, o certo era rever isso daí, era parar de trabalhar, era parar de servir, era parar de fazer. Eu acho que o melhor que você podia fazer até mesmo era mudar de igreja.
Muda de igreja. Quem sabe você mudando de igreja, novos ares, novos pensamentos, novas direções. Quem sabe aí alguma novidade acontece na sua vida. Sabe, aquele tipo de coisa muito comum, que a gente sabe que acontece nos dias de hoje. É algo muito comum. É quando a pessoa, de repente, por algum motivo, ela vem e ela deixa que algo ocupe um espaço no coração dela. O Zacarias não deixou nenhum tipo de situação entrar no coração dele. De jeito nenhum. E o que é mais interessante para nós pensarmos a Bíblia diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia nos ensina a estarmos sempre prontos. O Zacarias, durante um período da vida dele, talvez ele esteve ali pronto para contribuir e nunca tenha sido sorteado para ministrar no templo. Nunca tenha sido sorteado para apresentar o incenso diante de Deus. E se, irmão, pense que eu já vou falar para você o porquê dessa reflexão. Se Zacarias tivesse deixado entrar no coração dele aquela mágoa, aquela raiva, aquela tristeza, se ele tivesse deixado entrar no coração dele algum tipo de sentimento negativo, bem naquele dia ele é sorteado. Se ele vai entrar para ministrar e o coração dele não está limpo, ele é fulminado na presença de Deus. Ele simplesmente é fulminado. O sacerdote, ele tinha que estar como? Ele tinha que estar com o coração limpo. Ele tinha que estar com a mente boa. O sacerdote tinha que estar 100%. Conforme a Bíblia ensina, procura apresentar-te a Deus aprovado. E irmão, irmã, isso daí faz um sentido para nós. Porque no caso do Zacarias, o sonho dele era ter uma criança. Mas aqui entre nós há outros tantos sonhos que estão sendo colocados diante de Deus. Sim ou não? Sim. Agora, aquela era a grande oportunidade dada por Deus para o Zacarias. Aquela era a oportunidade. Se o Zacarias não está pronto, a postos, se ele não está do jeito que ele tinha que estar, de duas uma, ou ele ia dizer assim, ele ia dizer, olha, então, eu não estou muito bem, eu não estou muito disposto hoje, eu não estou muito legal, passa outro para ir no meu lugar, de medo de morrer fulminado no altar, ou ele ia do jeito que ele estava mesmo, todo contaminado, todo maculado, e acabar morrendo no altar. Mas não, o Zacarias, ele estava em paz consigo mesmo e ele estava em paz com Deus. E é aqui que eu quero fechar esse parênteses, porque eu estou na introdução para conversar com você e dizer assim, Deus está dizendo a alguém nesta noite, eu estou prestes a colocar você diante da grande oportunidade da sua vida. Não deixe nenhum tipo de mancha, de mácula, de bichinho, de confusão, de sentimento contrário. Não deixe nada interferir na sua vida. De repente você, por um descuido, pode perder aquela grande oportunidade que você está esperando. É aquele profissional liberal que está esperando para fechar um grande contrato. E quando ele está prestes a fechar o grande contrato, ele vacila, ele descuida com o maquinário, com o equipamento, com a mão de obra, com a documentação. Esteja com tudo em dia. É assim que Deus está dizendo para todos nós nessa noite. Esteja com tudo em ordem. Seja na sua casa,
seja com a sua família, seja na igreja onde você congrega, seja no trabalho onde você vai a semana toda, esteja com a sua vida em ordem, porque a oportunidade, ela bate na porta quando nós menos esperamos. Quem dizia para o Zacarias que ele ia ser sorteado naquele dia? Quem podia afirmar ao Zacarias que naquele dia ele seria sorteado? Ninguém. Mas ele foi sorteado. Então agora eu vou com você para reflexão. E você que gosta de anotar, eu vou sugerir tanto o texto, quanto tópicos, quanto os versículos. Tá bom? O tema para a nossa reflexão: a intimidade com Deus traz respostas aos nossos sonhos. A intimidade com Deus traz respostas aos nossos sonhos. O Zacarias era alguém íntimo de Deus. Zacarias era alguém próximo de Deus. O Zacarias era alguém amigo de Deus. O Zacarias era alguém que ouvia Deus, que falava com Deus. E isso acabou gerando na vida dele uma grande resposta, um grande milagre. A mulher dele, já adiantada em idade e estéril, acabou ficando grávida e gerando nada mais, nada menos, ou ninguém mais, ninguém menos que João Batista, aquele que veio a batizar o próprio Jesus Cristo. Deus está falando conosco nessa noite sobre intimidade. Se nós estamos dentro de um período da história em que é muito comum você ouvir falar dos coachings, que eu não sou contra, muito pelo contrário, não tenho problema nenhum com nenhum coaching, quem é coaching ou quem participa de treinamento coaching, programação neurolinguística e assim por diante, não tenho nada contra, muito pelo contrário, tudo aquilo que é para aprendizado, que vai contribuir para o aprendizado, joia. Então, se vamos falar de algo que é muito comum nos dias de hoje, eu vou dar uma chave para você. Eu vou te entregar uma chave. A intimidade com Deus é uma chave que abre o compartimento de respostas para a sua vida. Só que você não entendeu, por isso que o seu glória a Deus foi tão fraquinho do jeito que foi. Uma pessoa velha e estéril, é fácil ficar grávida? Então a intimidade com Deus é uma chave que abre a porta de compartimento onde estão reservadas grandes respostas de Deus para aqueles que são íntimos dele. É diferente. Existem várias chaves para que nós possamos tomar posse das nossas respostas. Então, a intimidade, é disso que nós vamos falar nessa noite. A proximidade, o relacionamento, a amizade, aquilo que eu tenho conversado com você desde a hora de nós recolhermos as contribuições. O seu relacionamento com Deus, a sua amizade com Deus, a sua vida com Deus. Primeiro ponto, para quem gosta de anotar, a importância da intimidade. É importante ser íntimo de Deus, é algo que vai contribuir na vida da pessoa de uma maneira muito especial. E eu posso ser íntimo de Deus a partir de alguns elementos, assim, falando de forma superficial, alguns elementos, por exemplo, a oração. A oração vai contribuir para aperfeiçoar a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. A oração, ela é importante. Se não dá para orar 2 horas por dia, ora 1. Se não dá para orar 1 hora, ora meia hora. Se não dá para orar meia hora, ora 5 minutos, mas ore. Tenha o seu tempo com Deus, tenha a sua conversa com Deus. Toda sexta nós estamos aqui reunidos em oração. Todo sábado às 7 da manhã tem um grupo de pessoas aqui reunido em oração. Se você pode, participe, se envolva, desenvolva a vida de oração. Oração, ela é importante, irmão. Oração não está fora de moda no reino dos céus. Pode ser que esteja fora de moda aqui na terra, mas no reino dos céus não. Então seja uma pessoa que procura desenvolver uma vida de oração. Seja uma pessoa que procura desenvolver uma vida na prática da leitura da palavra de Deus.
Não estou dizendo que você tem que ler um livro da Bíblia todo dia, não. Se você puder e conseguir, ótimo. Mas pelo menos leia um capítulo. Se não dá para ler um capítulo, leia 1, 2, 3 versículos. Tenha o seu tempo de leitura da Bíblia. Tenha o seu tempo de devocional, seu tempo de ouvir o que Deus fala com você através da palavra e fale com Deus através da sua oração. Faça jejum, irmão. Faça jejum. Consagre jejum. Se você não sabe direito como fazer jejum, eu estou aqui para te ajudar. E há outros tantos líderes que estão prontos para te ajudar, te instruir. Se não dá para fazer 120 dias de jejum, faça 3 dias de jejum. Mas faça o jejum. O jejum vai te ajudar. O jejum é para te ajudar. Você não vai fazer jejum para ajudar o pastor. Assim que se você quiser jejuar e orar pelo seu pastor, a sua oração ela é muito bem-vinda. Mas é jejuar para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua empresa, para os seus negócios. É jejuar, é ter um tempo com Deus. Cultuar, outra coisa importante, cultuar. Isso tudo vai gerando intimidade. Alguns conseguem estar em 2, 3, 4 das atividades da semana. Outros não conseguem estar em todas as atividades. Mas pelo menos o domingo não deixa faltar, não deixa falhar, não deixa nada interferir ou atrapalhar na sua vida. Domingo é dia de você estar na casa do Senhor. Vai desenvolvendo intimidade com Deus, vai conversando com Deus, vai falando para Deus que você quer ser amigo dEle, próximo dEle, íntimo dEle, e Ele vai falar com você. 2 bases bíblicas para nós pensarmos. Tiago 4,8. Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu falei de você agora há pouco em cima disso aqui. Agora eu leio o texto e dá base para aquilo que eu falei. Você já cansou de me ouvir falar. Eu acho um risco. Não vejo como sendo algo saudável, não faço e não recomendo. Tem gente que faz. Cada um responde pelas suas atitudes. Eu acho um problema quando alguém diz: eu não vou na sua igreja, porque na sua igreja vai o fulano, ou vai o beltrano, vai a ciclana, ou vai a beltrana. Na sua igreja tem esse, ou tem aquele, tem isso, ou tem aquilo. Eu acho isso um problema. Não acho isso saudável. Você se colocar na condição de julgar as pessoas, eu acho isso perigoso. E a Bíblia orienta a não fazer isso daí. Eu entendo que quem está sentado do seu lado agora aí, próximo a mim, quem está perto de nós nesse momento, de repente pode estar conversando com Deus e dizendo assim: Deus, eu sou uma pessoa cheia de dificuldade, mas eu quero ser amigo do Senhor. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero ser próximo do Senhor. Eu nem me vejo assim com liberdade para estar aqui junto dos demais, mas eu quero ter a minha vida, eu quero ter a minha história transformada. E quem é que conhece o coração de quem está do seu lado? Por isso que eu aconselho, como irmão mais velho, eu aconselho. É fria, é roubada. É cilada, é armadilha, quando você começa a querer dizer: esse é uma pessoa boa, aquele é uma pessoa ruim, esse é uma pessoa legal, aquele não é uma pessoa legal. Olha o que a Bíblia diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. E se for pecador, que a Bíblia diz que todos são pecadores, para o pecador ele diz: limpe a mão. E você que tem a mente dividida, lembra que eu falava com você agora há pouco da história das igrejas? Pilar de discipulado, falar e saber e conhecer a igreja na qual nós participamos. Quando a minha mente ela não está dividida, eu vou produzir no lugar onde Deus me chamou.
Eu vou fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Tem muita coisa para ser feita, mas se a minha mente estiver dividida, se o bichinho da dúvida, do desgosto, se o bichinho da confusão estiver trabalhando na minha mente, eu não vou me juntar, porque eu estarei com a mente dividida. E com a mente dividida, a intimidade será comprometida. Eu preciso entender, opa, pera lá, onde eu congrego, quem é o meu pastor, como é a igreja onde eu participo, o que eu posso fazer para o bem da igreja onde eu participo. E a partir daí, me desdobrar em cima disso. Eu vou desenvolvendo intimidade, eu vou desenvolvendo relacionamento com Deus. E isso tudo vai contribuindo para que coisas impossíveis venham acontecer na nossa vida. Outro texto, Salmos 145, 18. Salmos 145, 18. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 145, verso 18. O Senhor está perto de quem? Dos ricos, amém? É isso que diz ali? Não. O Senhor está perto dos pobres, amém? Não. O Senhor está perto dos bonzinhos, é isso? O Senhor está perto dos zica braba, é isso que está escrito ali? Não. O Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. Perto de quem que o Senhor está, irmão? Ele está perto de quem está desejando Ele com sinceridade no coração. Ele está perto de quem está querendo ouvir a voz dEle de verdade e de fato. Ele está perto de quem está querendo falar com Ele, conversar com Ele. E isso não importa quem você é. Isso é o que, na minha opinião, e você pode pensar diferente, mas na minha opinião, isso é o que tem de mais tremendo nesse lugar, nesse momento acontecendo. Não importa quem você é, não importa se na sua casa tem reboco ou nem reboco tem, não importa se você mora numa casa top das galáxias, ou se você mora numa casa muito simples, muito humilde, uma casa até discreta na rua onde é a sua residência. Não importa nada disso. Não importa. Se você desejar Deus, Ele estará pertinho de você. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje. Não importa o que passou pela sua mente, não importa. Se você desejar Deus, e isso diz respeito à intimidade, isso diz respeito à amizade, isso diz respeito à proximidade, isso diz respeito a estar sensível à voz de Deus. E diz respeito a tudo isso. Veja, vamos para o segundo ponto. Primeiro ponto, nós falamos da importância. Segundo ponto, o serviço fiel como uma expressão de amor e devoção. O serviço como uma expressão de amor e de devoção. Quando eu sirvo a Deus, eu falei nos 2 cultos da manhã e vou falar agora também. Eu fui para a igreja na quarta-feira. Na quarta-feira eu me converti. Na sexta tinha culto de oração, fui para o culto de oração. No sábado tinha atividade com jovens, fui para a atividade com jovens. Domingo de manhã tinha escola bíblica, fui para a escola bíblica. De noite tinha culto, fui para o culto à noite. E de lá para cá nunca mais deixei de estar na igreja. Nunca mais. Sempre estive envolvido, muito envolvido com a igreja. Aprove a Deus ter misericórdia da minha vida e me colocar aqui para contar para você experiências da minha caminhada de fé. Aqui estou eu contando. Talvez o irmão, a irmã poderá reclamar de mim por uma série de situações. Tem gente que fala, o pastor ele não sorri para nós. Irmão, de fato, realmente eu não sou a pessoa mais sorridente do mundo. Mas não é por maldade, não. Não é por maldade, é porque é meu jeito. O pastor não conversa com nós. Não... realmente, eu não estou inserido, de repente, em todas as rodas. Eu vou concordar. Mas não é por maldade, não é. De verdade, não é. Então, eu tenho algumas dificuldades, que são dificuldades pessoais, aos olhos dos demais. Mas uma coisa ninguém vai poder falar. O pastor não dá exemplo. Ele fala, mas ele não faz. Porque eu dou exemplo. Eu falo e eu faço. Tudo que eu procuro ensinar aqui, eu procuro fazer na minha vida. Quando eu falo de servir, quando eu fico botando pilha nos irmãos, mando mensagem, eu encho a paciência dos irmãos. Porque para mim isso é algo natural. É algo que eu faço com naturalidade. Eu estou envolvido, eu estou engajado. Ontem eu estava 8 horas da manhã
dando aula de teclado para o Adriano e para o Vitor, que está lá em cima, inclusive. 8 horas da manhã. Eu não sou tecladista. Eu não sou tecladista. Eu não domino a arte da teoria musical. Não domino. Mas o pouquinho que eu aprendi, eu me coloco à disposição para ensinar. 8 da manhã, a grande maioria está dormindo. Eu estou em pé, 7 da manhã, me preparando para dar aula para a turma. Eu não tenho problema com isso. Todo sábado, 8 da manhã, eu estou aqui dando aula para o pessoal, dando a teoria, a base da música. 9 às 10, estou aqui com as crianças, aqui do lado, com a criançada, estudando, conversando, brincando, passando teoria musical. Estou aí, estou junto. Estou junto. Precisa disso, pastor? Não precisa. Faço isso porque eu sou agradecido a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Ele me deu algumas facilidades. Ele me deu algumas habilidades. E a partir dessas habilidades que Ele me deu, eu vou servir a Deus com alegria enquanto eu tiver o fôlego de vida e saúde para fazer. Nós estamos conversando sobre o Zacarias, uma pessoa já adiantada em idade, que estava sempre pronto para servir no sacerdócio, que não tinha filho e queria ter filho, mas mesmo assim ele serviu a Deus, seguiu servindo. Ele estava com a idade avançada, mas o tempo todo servindo a Deus. Eu fico às vezes incomodado, mas eu sei o meu lugar, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu devo ficar. Tem gente que é líder e vem para a igreja só quando está na escala. Se não está na escala, não aparece na igreja. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo. Mas aí cada um vai dar conta para Deus depois, do jeito que leva a vida que colocou a serviço do reino. Aí é com cada um. Aqui eu estou convidando a igreja. Eu não estou falando só com líderes, estou conversando com a igreja sobre chave que traz respostas de coisas impossíveis sobre a nossa vida a partir do servir a Deus, a partir da intimidade para com Deus. Está aqui, ó. Vamos ler 2 textos bíblicos. Primeiro texto, Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. 24. Sabendo que receberão de quem? Do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Tem gente que não tem resposta porque não coloca a vida a serviço de Deus. Tem resposta que só vai ser liberada a partir do serviço. Existem chaves de resposta. E não pense que serviço é só ser diácono, só ser músico, só ser intérprete, ou só ser alguém da mídia. Não pense que serviço é só isso, não. Quando você está na sua casa, no seu trabalho, no açougue, no supermercado, no ônibus, e você está falando de Jesus para alguém, você está servindo a Deus. Quando você está contando seu testemunho para alguém, dizendo o que Deus tem feito na sua vida, você está servindo a Deus. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Olha o que diz. Primeiro nós falamos da importância. Depois nós estamos falando sobre servir como uma forma de demonstrar. Romanos 12, 11. É 12, Miguel. Por favor, isso. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Nunca falte zelo, cuidado, nunca falte. Sirvam ao Senhor. Não, é o 12 e 11, só o 11, isso. Nunca falte zelo, sirvam ao Senhor. Vamos para o terceiro ponto. É coisa para a gente pensar, irmão. Eu não estou dando para você o peixe, eu estou ensinando você a pescar.
Se é que você está me entendendo. Diga amém se você está me entendendo. Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto. A resposta que Deus dá em relação às orações que são feitas. A importância de orar e saber que Deus responde à oração. Primeiro texto, Salmo 37. Salmo 37, 4 e 5. Salmo 37, 4 e 5. Deleita-te, ou seja, sinta alegria, sinta prazer, sinta gozo, sinta felicidade, esteja satisfeito no Senhor. Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Mateus 7,7, outro texto. Nós começamos falando da importância de uma intimidade com Deus. Depois nós falamos a intimidade que nós temos com Deus nos leva a servirmos ao Senhor, a demonstrarmos a nossa gratidão através de prática, de obras. Agora nós estamos falando, a intimidade com Deus faz com que nós conversemos com Ele e essa nossa conversa, ela traga sobre a nossa vida respostas, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Último ponto para a gente pensar, dentro da conversa do Zacarias, dentro da conversa da Isabel, dentro da conversa do João Batista, que foi o grande milagre, a grande resposta dada por Deus, a vida de intimidade, de relacionamento e de serviço de Zacarias para com Deus. Os sonhos são realizados quando servimos a Deus. Quando nós servimos a Deus, nós temos a realização dos nossos sonhos. Primeiro texto, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Olha o que diz. Olha esse texto. E eu vou te provocar, pode saber disso. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu bem sei os pensamentos. Na NVI vai dizer a respeito dos planos que Deus tem para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida, irmão. Agora, ao mesmo tempo que Deus tem plano para nós também temos planos, sim ou não? O que acontece muitas vezes é que nós deixamos os planos de Deus de lado para nós executarmos os nossos planos. Qual plano é melhor, o nosso ou de Deus? Por isso está cheio de gente frustrada dentro de igreja. Por isso está cheio de gente triste dentro de igreja. Por isso está cheio de gente desanimada dentro de igreja. Por isso está cheio de gente que não se desenvolve. Por quê? Porque Deus tem um plano para a vida da pessoa, mas ao invés da pessoa aceitar o plano que Deus tem para a vida dela, ela quer colocar o plano dela em ação, deixando o plano de Deus de lado. Último texto para nós fazermos a oração. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Recapitulemos. Primeiro, a importância do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. Segundo, demonstrar nossa gratidão a Deus através das obras. Terceiro ponto, nós falamos sobre as respostas às nossas orações. Quarto ponto,
Deus realiza os nossos sonhos quando nós colocamos a nossa vida a serviço do reino dele. Exemplo bíblico: Isabel e Zacarias. Eles não tinham filho. O sonho deles era ter um filho. Só que eles continuaram servindo a Deus. E Deus realizou o sonho na vida deles. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus fale melhor ao seu coração no decorrer da semana. Olha, próximo sábado nós teremos ação social. Talvez você é uma pessoa que pode ajudar, que pode contribuir, que pode fazer, que sabe ajudar, que sabe contribuir, mas você prefere ficar na sua, cuidando do seu plano, deixando o plano de Deus de lado. A mensagem, ela vem para quê? Ela vem para nos ajudar, para contribuir em nossa vida, para que nós possamos desfrutar de respostas. É importante que você ouça essa mensagem e entenda que Deus está respondendo às suas orações. Tem milagre que você está buscando que não aconteceu até agora, porque você precisava ouvir essa mensagem, e a partir dessa mensagem você vai dar um passo de fé, e a partir do seu passo de fé, Deus vai agir em seu favor. Pense nisso, irmão. Pense nisso, irmã. Leva essa reflexão para casa, passa a semana mastigando. Conversa com Deus. Deus, eu estou longe do Senhor, eu podia falar mais com o Senhor, mas eu não falo. Eu podia ouvir mais a tua voz, mas eu não ouço. Eu podia me envolver mais com os teus filhos, mas eu não me envolvo. Eu podia me envolver mais com a tua obra, mas eu não me envolvo. Tudo que o pastor pede lá, o pastor pede para ajudar como pedreiro, eu não ajudo. Pede para ajudar como eletricista, eu não ajudo. O pastor pede para ajudar como pintor, eu não ajudo. O pastor pede para ajudar como professor no berçário, eu não ajudo. O pastor pede para ajudar na ação social, eu não ajudo. Tudo que o pastor pede, eu faço de conta que eu nem estou entendendo. Mas a partir de agora, eu vou rever a minha vida. Eu vou rever o meu comportamento. Eu quero rever a minha postura diante do Senhor. Me ajuda, Deus. E eu tenho certeza que nós vamos ouvir testemunhos aqui, que serão testemunhos categorizados como aqueles dos milagres, do surpreendente, do sobrenatural, do impossível de acontecer. Eu tenho certeza disso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor, qual que é o próximo passo que eu posso dar? Me procure. Fala comigo, eu vou te orientar, eu vou te ajudar. Nós vamos entrar numa conversa e eu tenho certeza que Deus vai responder na sua vida. Mesmo assentado, feche seus olhos. Os diáconos já estarão adentrando aqui para nos ajudar. Os músicos também já podem ir se posicionando. Leve seu pensamento a Deus. Leve o pensamento a Deus. Fale com Ele, fale: Deus, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Se você quiser, né, irmão? Às vezes você não quer. Se você quiser, fale para Ele, fale: eu quero ser mais íntimo, eu quero ser mais próximo, quero ser mais sensível ao Senhor. Eu quero, Deus. O Senhor sabe, Deus sabe como você é, irmão. Deus sabe como nós somos. Deus sabe como cada um daqui é. Ele não falou para o A, para o B ou para o C. Ele falou com a igreja. Ele falou com todos aqui. Essa palavra é a mesma para todos, incluindo quem está através da transmissão, cultuando conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e eu peço a tua bênção sobre esse povo, tua bênção sobre a nossa vida. Tua bênção, Deus, porque todos nós queremos um milagre. Alguns precisam de milagres de uma ordem categorizada como a maravilha, o prodígio. E eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. E o Senhor está falando para essa igreja que o Senhor quer fazer milagre na vida desse povo. Essa mensagem não é uma outra mensagem.
senão a mensagem para dizer: eu quero fazer milagres na sua vida. E a chave para o milagre acontecer se chama intimidade. Intimidade. Que meu irmão, minha irmã, ouvindo a mensagem, eles respondam ao Senhor da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Você será servido. Todos são servidos, todos são convidados a participar conosco da Santa Ceia. Vou recapitular aquilo que eu falei lá atrás de discipulado. Aqui nós servimos a todos. A ceia não é do pastor e não é da denominação, ela é do Senhor. Todos são convidados, incluindo as crianças, porque das tais é o reino. Tá bom? Então, ao ser servidos, segurem sua mão, que nós vamos orar, nós vamos consagrar e nós vamos participar todos juntos. Pode ficar à vontade. Jesus, quero declarar teu nome sobre